Epístola de Judas fala sobre a importância de defender a fé contra os falsos mestres. Foi escrita com o propósito de nos encorajar a batalhar pela fé, reconhecendo o caráter dos falsos mestres e respondendo os seus erros com perseverança na verdade. Antes de começar esse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Vamos lá. A Epístola de Judas fala sobre a importância de defender a fé contra os falsos mestres e foi escrita com o propósito de nos encorajar a batalhar pela fé, reconhecendo o caráter dos falsos mestres e respondendo os seus erros com perseverança na verdade. Judas vai nos lembrar que devemos recordar a doutrina dos apóstolos, se manter nessa sã doutrina e ter compaixão pelos perdidos, a identificar os falsos mestres, a confessar a soberania de Deus, buscando viver de maneira digna do Senhor, confiando que o Senhor irá punir os rebeldes e protegerá a sua igreja. Já pega o teu caderninho, uma caneta e vai anotando, vai fazendo algumas anotações para irmos estudar esta carta, essa epístola escrita por Judas. Deixa logo a tua Bíblia aberta e vamos olhando versículo por versículo. Vamos ler essa carta toda e depois a gente vai olhando versículo por versículo, onde eu fiz algumas anotações. E a gente vai estudando aqui. Epístola de Judas, ela fica antes de Apocalipse. Vamos juntos. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados amados em Deus Pai e guardados em Jesus. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhares diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estáis cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado o povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio. Ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postos para exemplo de fogo eterno sofrendo punição. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo o que não entende, difamam, e quanto a tudo o que compreende por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles! Porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos pela ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recado, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desraigadas, ondas brávias do mar, que espumam suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticam e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros, por motivos interesseiros. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos da vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-os arrebatando-os do fogo, quanto a outros serem também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeço e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória,
majestade, império e soberania antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Esse Judas não é o Judas que traiu Jesus. Judas era um nome comum naquela época. E Judas era também o irmão de Jesus. A gente sabe disso, que ele era meio irmão de Jesus, quando ele faz menção a Tiago, logo no primeiro versículo, que ele vai falar: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Ele se apresenta de forma humilde, não fazendo menção de que é irmão de Cristo, mas dizendo que é servo de Jesus Cristo, escravo de Jesus Cristo. Percebemos então que ele é irmão do Senhor Jesus Cristo quando ele faz menção a Tiago. Judas também foi um nome influente na igreja. Ele também foi uma liderança da igreja naquela época. Essa carta foi escrita aproximadamente no ano 70, antes da destruição do templo. Judas exercia um tipo de liderança na igreja. Ele não fazia parte dos apóstolos, como os demais, mas foi alcançado pela graça, assim como seu irmão Tiago, de maneira tardia. Então, vamos lá ver versículo a versículo. Peço que você deixe sua Bíblia aberta e vai anotando aí. Dos versos de 1 a 4, quando Judas se apresenta e fala o porquê escreveu a carta, a gente percebe que ele pretendia escrever sobre a graça comum, sobre a salvação. Mas ele obteve uma percepção que o fez escrever sobre outro assunto. E este outro assunto é sobre batalhar pela fé. O autor aqui, Judas, vai aconselhar a igreja a batalhar pela fé. Diferente das outras cartas, a palavra fé aqui presente na carta de Judas, aqui na epístola de Judas, não tem o mesmo significado presente nas menções de fé das outras cartas. As outras cartas, a palavra fé tem um significado de dom de Deus para a salvação. Aqui na epístola de Judas, a palavra fé tem um significado com um cunho doutrinário, de defesa da doutrina, de defesa da verdade. A carta de Judas gira em torno da batalha pela fé. Judas vai rebater os falsos ensinos disseminados pelos judaizantes, que outrora tentaram perverter, levar o povo, os gentios, a voltar às velhas tradições. Só que foram anulados, foram combatidos lá no Concílio de Jerusalém. Não conseguindo levar o povo por meio das tradições, então eles vêm tentar enganar e levar o povo através da libertinagem. E essa libertinagem aqui é usar a graça como uma licença para pecar. E essa libertinagem aqui é um afrouxamento dos parâmetros morais da verdade, de afrouxar a verdade, afrouxar as doutrinas que os apóstolos deixaram, a fim de obter maior número de seguidores e influência. E a gente observa, trazendo para os dias de hoje, que o mesmo acontece nos dias de hoje. Esse mesmo afrouxamento dos parâmetros morais da verdade e de uma libertinagem no meio da igreja. O evangelho moderno que nós vemos hoje em dia não é o evangelho do novo nascimento, não é o evangelho do arrependimento, não é o evangelho da verdade, de mostrar que o outro é pecador e necessita de arrependimento para ser salvo, mas é o evangelho do status social. E nós vemos nessa carta de Judas que os tais que ensinam esse novo evangelho são falsos, ímpios e já estão condenados. Dos versos 5 ao verso 7, Judas vai fazer um resgate da história passada, tanto do povo israelita, da história de Israel, do que eles passaram até chegar à terra de Canaã. Ele também vai fazer um resgate histórico dos anjos e das nações ímpias. Ele vai falar sobre a queda dos anjos, sobre a saída e a passagem pelo Egito, sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Ele vai nos recordar de que Deus condena e pune os pecadores por causa dos seus pecados. Judas vai nos lembrar, nos versos que se seguem, que Deus, se não poupou essas nações, esses anjos, essas civilizações, ele também não poupará um pregador que corrompe a verdade. E isso não importa se ele tem consciência desses atos ou não. Dos versos 8 ao verso 13, Judas inicia o verso falando dos judaizantes, dos falsos mestres, os quais fala que a principal marca desses é a insubordinação. E a insubordinação aqui que ele traz não é uma mera insubordinação à autoridade superior, mas é uma insubordinação à verdade, a se colocar em sujeição à verdade do Evangelho, à verdade das Escrituras, à doutrina dos apóstolos. É essa subordinação à autoridade da verdade do Evangelho. Ele vai dizer que essa é a principal marca dos falsos mestres. No verso 9, nós vamos ver ele fazendo referência a 2 livros apócrifos, que é o livro de Enoque e o livro da Assunção de Moisés. Levando em consideração que o cânon ainda não tinha sido formado, e nem talvez o Antigo Testamento havia sido formado totalmente, a gente tinha só uma divisão do Antigo Testamento, que foi feita no Concílio de Jâmia, onde foi determinada uma divisão do Antigo Testamento em 3 partes, que foi a Torá, os profetas e os escritos, que é bem diferente da versão que a gente tem hoje, e de outras versões também. E possivelmente no ano 70, que é o ano que Judas talvez tenha escrito essa epístola, os 2 livros apócrifos, o de Enoque e o de
da Assunção de Moisés tenha feito parte e tenha sido respeitado entre a comunidade judaica. E sendo que a maioria dos cristãos eram judeus, também foram influenciados por esses ensinos, por essas fontes, por esses livros, e deram mesmo respeito, não sabendo que eram livros não inspirados, né? E só foi considerado não inspirados apócrifos mais tarde. E como nós podemos compreender essa menção desses livros apócrifos aqui nesse versículo 9? Nós podemos compreender a partir dessa premissa de que toda verdade é verdade de Deus, não importa da boca de quem. E sendo assim, Deus inspirou Judas, aprove Judas a utilizar um livro mais tarde, que foi considerado como apócrifo, para apresentar a verdade do Evangelho. Nos versos que se seguem, ele classifica e dá as características desses falsos mestres, que não amam a verdade. Esses falsos mestres não se preocupam com o reino, mas mesmo assim lideram a igreja, e ele vai fazer um juízo aí contra esses lobos que pervertem a palavra. Quem são esses falsos mestres? Esses falsos mestres são lobos que pervertem. São pessoas que se dizem crentes na maioria das vezes, são pastores, são líderes de igreja, são professores de seminários, são missionários. Dos versos 17 ao 23, Judas está fundamentado na doutrina dos apóstolos e recomenda o mesmo aos irmãos. Ele vai falar também que a divisão causada pela pregação da verdade é sadia, mas essa divisão aqui que ele cita no verso 19, são estes os que promovem divisões sensuais que não têm o espírito. Essas divisões que ele cita aqui é causada pelos ímpios com o intuito de arrebatar os cristãos da verdade. Dos versos 24 ao 25, ele vai encerrar a sua epístola, ele vai encerrar falando que Deus guarda a sua igreja em meio ao fogo cruzado. E ele nos chama a defender a verdade, a batalhar pela fé. Para finalizar nosso estudo nessa epístola, eu gostaria de falar algumas palavras que John Piper vai dizer. John Piper vai dizer o seguinte: é dever de todo crente genuíno batalhar pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. E John Piper vai desenvolver o significado dessa doutrina de batalhar pela fé em alguns pontos. O primeiro ele vai dizer: existe uma fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. O segundo ponto é: esta fé é digna de que batalhemos por ela. E o terceiro ponto ele vai dizer: esta fé está sendo constantemente ameaçada por elementos de dentro da igreja. E o quarto ponto é: todo crente genuíno deve batalhar por esta fé. John Piper ainda vai dizer assim: o que eu posso deduzir é que existe um conjunto de doutrinas dignas de que batalhemos por ele, bem como aplicações secundárias dessas doutrinas. E por causa dessas aplicações, não devemos contender uns com os outros, mas grave isto em sua mente: existe uma verdade digna de que batalhemos por ela. Existe uma verdade digna de morrermos por ela. Isto é muito difícil para a nossa cultura relativista entender. Talvez sejamos capazes de imaginar uma pessoa morrendo por outra. Todavia, muitos em nossos dias não consideram qualquer verdade tão preciosa que eles lutarão ou mesmo morrerão por ela. O sangue dos mártires é um poderoso testemunho de que a fé, uma vez por todas, foi entregue aos santos e é digna de que batalhemos por ela. Ele continua dizendo que os piores inimigos da doutrina cristã não são aqueles que estão no mundo, não são os ímpios, mas são aqueles que se declaram cristãos, aqueles que se apegam à fé. A fé de que uma vez por todas foi entregue aos santos. Ele continua dizendo que podemos comprovar isto vendo que no Novo Testamento ensina com muita clareza que a fé será, por repetidas vezes, ameaçada por pessoas de dentro mesmo da igreja. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Tira um tempinho aí e medita nos ensinos dessa epístola. Ora ao Senhor, pedindo discernimento e que Ele revele a sua palavra ao seu coração, à sua mente. Que Ele lhe dê coragem e ousadia para batalhar pela fé e pela verdade. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar com mais pessoas. E Deus te abençoe e até a próxima.